Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na programação da semana, conversando, debatendo sobre as eleições de 2024, conversando aqui com os candidatos, né, nessas eleições, seja candidatos a prefeitos e mais também candidatos, né, a vereadores. E continuando aqui, né, com a nossa saga eleitoral, eu convidei aqui o Samuel Matos, ele que é candidato a prefeito, né, de Curitiba, Paraná, né, e nós vamos conversar um pouco aí da sua candidatura, né, o Samuel que é do PSTU, né, vamos bater um papo, né, com ele, né, sobre as suas propostas, qual que é a intenção aí, né, dele ter lançado a candidatura. Enfim, então peço aí para o Samuel fazer, né, a sua apresentação. Isso aí, gente. Valeu, Guilherme. Obrigado aí mais uma vez aí pelo espaço. Muito bacana estar aqui de novo aí. E é isso, né? Nós estamos apresentando aí, eu sou trabalhador dos Correios hoje, né? Estou trabalhando nos Correios há 12 anos. Enfim, sou formado em matemática também, mas né, não faz um tempo já que eu não atuo na área da educação. Já milito aí no PSTU desde o final de 2008, já estou uma boa caminhada aí, né, militando no PSTU, sempre participando dos movimentos sociais, do movimento sindical principalmente, onde eu atuo na minha categoria, né, sou um trabalhador que está aí, estamos aí representando o PSTU nessas eleições, né, para apresentar aí o programa do partido. Beleza, então vamos começar aqui o nosso papo, Samuel, e eu acho que, né, vamos fazer uma intersecção aí dos assuntos, né? A gente do Mesa de Debates, além das eleições, a gente está acompanhando bastante a greve, toda a mobilização dos trabalhadores dos Correios. Como que você, né, enxergou essa mobilização e os desfechos, né? E como que a sua candidatura, né, atuou nesse processo? Não, assim, um assunto meio triste até de falar por conta do movimento que se deu, né? Nós somos uma categoria a nível nacional, então a gente tem um problema já faz muitos anos de unificar os sindicatos a nível nacional, né, para sair com greve unificada, com a mesma pauta unificada, né? Nós temos 36 sindicatos na categoria, duas federações, né? Uma dirigida pela CUT, outra dirigida pela CTB, né? A federação que é dirigida pela CUT concentra os maiores sindicatos, mas hoje existe uma briga muito grande na direção da federação, né? Inclusive entre a corrente da articulação, que é uma corrente do PT, né, pela disputa superestrutural, para ver quem vai indicar quem para os cargos na empresa, assim, então, nós estamos refletindo, assim, de modo geral, também acontece em outras categorias, né, mas, assim, uma situação muito triste, onde há a capitulação, uma adaptação das direções do movimento sindical muito grande, né, e que isso traz muito prejuízo para a categoria, né, então, foi isso, a gente iniciou uma greve que não foi unificada a nível nacional, porque um setor, né, da federação discutiu que tinha que dar mais tempo para a empresa, que a empresa todo ano só enrola a gente, chega nas vésperas de apresentar a pauta econômica e tal, de assembleia, de greve, ela sempre está pedindo mais um tempo para rever, né, pedindo boa vontade para a gente sabe que isso nunca acontece, né, a gente não recuperou ainda as perdas salariais que a gente teve aí no governo Bolsonaro e tal. Nossa categoria tem, né, um setor grande que lá atrás ficou revoltada com o PT nessa última eleição, votou no PT, né, achando que de fato ia melhorar as questões de trabalho, né, no Correio, né, e não tem melhorado, né, tirou o Correio da privatização, mas de certo modo mantém, né, uma privatização legalizada, que é os trabalhos terceirizados. Existe muito trabalhador terceirizado dentro do Correio, inclusive aqui no setor onde eu trabalho, aqui em Curitiba, tem muitos venezuelanos, né, que vieram da Venezuela e estão trabalhando aqui, né, ou seja, é um setor bastante precarizado. Enfim, a gente não avançou numa pauta central,
né? Ou seja, vai ficar aumento ainda só para janeiro de 2026, né? A nossa candidatura teve participando da Assembleia, participando dos piquetes e tal, né? Que a greve durou nem uma semana, a direção encerrou a greve, né, antes de ela pegar o embalo, enfim, lamentavelmente, assim, e é isso, assim, cara, uma das principais reivindicações nossa, que era o plano de saúde, que a gente não pagava o plano de saúde, né, o Correio sempre foi uma empresa que pagou muito mal, e a gente sempre falava, né, pô, vale a pena por conta do o plano de saúde é um benefício bom, e hoje a gente está pagando uma mensalidade, eu já saí do plano, não tenho condições de ficar pagando, que estava cobrando e tal, e muita gente está pagando um valor absurdo, assim, né? Que isso, como a gente não pagava antes, isso implica numa redução salarial, né? Enfim, então, acho que é isso, acho que é um resultado econômico não bom, né? A gente sai dessa greve não bom, um resultado econômico ruim, e politicamente também, eu acho que a categoria também não é bom o resultado, entende? Por conta dessa briga que se tem no movimento, né? Que hoje no Correio, assim, tá os movimentos, a grande maioria, assim, muito pelego, né, muito abraçado com a empresa, não faz o enfrentamento, né, ou seja, se riscou a linha ali de divisão de classes sociais, né. Então, é muito triste, assim, na verdade, ver como que o movimento, né, tem caminhado e tal, né, e só reforça a necessidade de a gente construir também direções para o movimento da classe trabalhadora que seja independente, que busque a independência dos patrões, dos governos, né, que priorize a luta direta e não a negociata com os patrões e tal, então, é um pouco disso, cara. E o Samuel, ainda nessa questão dos Correios, né? Eu vejo, né? Eu acompanhei, né? Através aí do Sintete FP daqui de São José dos Campos, toda a mobilização, né, dos Correios, né? Mas também acompanho outras categorias como, né, dos servidores federais, dos servidores ambientais e também, né, do INSS. E o que eu percebo é uma intransigência do governo federal, né, em relação à pauta desses servidores, né? A primeira pergunta que eu faço, né, em cima disso é o que explica essa intransigência? Ah, muito, muito bom você ter puxado essa pergunta, cara, porque eu acho que aí a gente tem que discutir o caráter do governo federal, né? Que existe uma parte muito grande do movimento, inclusive, que é contra fazer qualquer tipo de greve contra o governo federal, porque isso vai prejudicar o governo, vai fortalecer a ultradireita, como a gente viu na nossa categoria IV e outras categorias, mas diante de proposta de reajuste zeros, né? Os técnicos administrativos acho que ficaram mais de 100 dias, né, em greve e o governo não concedeu aumento, né? E eu acho que essa intransigência tem a ver com os interesses do governo, porque o governo não tem compromisso de fato com os serviços públicos, não tem de fato compromisso com as empresas públicas que a gente tem hoje. Você veja bem, não dá reajuste para a gente, não deu para os técnicos, para os servidores agora muito importante, né, do meio ambiente, estão em greve também, não tem reajuste, ao mesmo tempo que manda mais de 400 bilhões para o agronegócio, entende? Ao mesmo tempo que dá 646 bilhões no último ano, né, de isenções fiscais para os grandes empresários. Essa é a realidade que a gente tem. No ano passado, eu acho que foram 780 bilhões também para o pagamento dos juros e amortizações da dívida. Ou seja, continua priorizando os grandes empresários, é um governo que continua governando para os grandes empresários, junto com os grandes empresários, e não atende a população. Você veja bem, inclusive agora fala em cortar 15 bilhões que vão sair dos serviços, né, sociais para agradar o mercado, e que se fala em mexer em BPC, cara, que é o benefício de prestação continuada, que vai possibilitar mexer nesse auxílio dessas pessoas, né, que são os idosos carentes, ou as pessoas deficientes. Quem recebe isso, todo mundo sabe que são pessoas que realmente precisam, né? Imagine desvincular isso do salário mínimo ou qualquer outro ataque que faça a isso, que são pessoas extremamente necessitadas desse benefício, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, com esse caráter do governo, né, e enfim, o lamentável é que boa parte do movimento, na minha opinião, né, que tenta defender esse governo, né, com esse discurso de fortalecer a ultradireita. Na verdade, é justamente passar pano para essas situações,
para esses ataques do governo, que acaba fortalecendo a ultradireita, porque vai levar uma nova desilusão com esse governo, né, uma nova descrença, e que muitas vezes acaba alimentando, né, ou pavimentando aí o caminho para a ultradireita voltar ali na frente com ainda mais força, né. Então, para mim, tem a ver com isso, cara, o caráter do governo. Certo. Ô Samuel, indo, né, um pouco mais para as eleições, né, a gente está escutando um discurso, né, dos setores da esquerda majoritárias de que é preciso votar em candidaturas da Frente Ampla, porque senão a extrema-direita vai voltar, vai fortalecer e tudo mais, né? Aí eu te pergunto, né? De um lado, né, a gente tem esse discurso, de outro lado, a gente tem uma apatia nas lutas. O que fortalece, que fortalece a luta contra a extrema-direita? Né? A luta de classes ou ficar, né, nessa apatia de a cada 2 anos votar nos candidatos da Frente Ampla? Cara, isso é uma contradição atrás da outra, né? Porque eu não tenho o número de cabeça, mas se eu não me engano, foram mais de 50 cidades que o PL e o PT vão estar no mesmo palanque, né? 85. 85? Nossa, Um pouquinho mais. isso, isso não, no Maranhão, inclusive, que é uma cidade grande e tal, vão estar junto, enfim. Então isso é conveniente, né? Tem que passar pano para tudo, estou fazendo o que dá, né? Foi Deus aliança com Alckmin, a gente está vendo bolos em São Paulo, indo à direita pra caramba, enfim, e tento a gente engolir com esse discurso, né, do problema da ultradireita. Cara, pra gente, assim, ó, o surgimento da ultradireita, ela começa misturado com alguns fatores, né? Eu acho que primeiro a decepção com os governos do PT, né, que era o governo dito dos trabalhadores e que muita gente achou que de fato, né, ia resolver os problemas dos trabalhadores. Combinado com isso, né, a crise econômica mundial, né, que isso coloca a necessidade da burguesia ampliar, né, o patamar de exploração sobre a nossa classe, que isso se materializa na reforma da Previdência, na lei das terceirizações, reforma trabalhista, que precariza as nossas condições de vida, né? Então, tem a ver com isso. E, ou seja, para enfrentar de fato a ultradireita, nós temos que ir na raiz do problema que levaram ao surgimento dela, que é essa decepção, ou seja, os problemas mais sentidos pela classe trabalhadora não são resolvidos, né, e acaba dando discurso acaba dando espaço, né, para um discurso aparentemente antissistema. Né, que é isso, é resolver o problema do emprego, é resolver o problema da moradia, é resolver o problema do saneamento básico, é resolver o problema da aposentadoria. Você veja bem, por exemplo, o PSOL, na última campanha presidencial, apoiou o governo Lula e fez campanha para o governo Lula desde o primeiro turno, dizendo que se o Lula fosse eleito, ele ia revogar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. A reforma trabalhista roubou a nossa aposentadoria, a reforma trabalhista veio para legalizar, né, a precarização do trabalho que a gente tem hoje, e vejam bem, não revogou. Não revogou, você não vê uma postura crítica, você não vê chamando mobilizações para organizar os trabalhadores para derrubar, exigir do governo que revogue essas medidas que, né, avacalham, né, com a nossa vida, e isso não acontece. Né? Então, para a gente enfrentar de fato a ultradireita, ser consequente nesse combate, é resolver esse problema. E para resolver esse problema, cara, precisa de dinheiro. Então, você precisa se enfrentar com os bilionários capitalistas das cidades, do país, para ter dinheiro. Você tem que parar de dar isenção fiscal, por exemplo, esses 646 que foram para os empresários no ano passado. Imagina quanta coisa daria para fazer com 646 bilhões. Quantas casas populares daria para fazer, certo? Então, é isso. Né? Então, ao continuar governando para atender os interesses do mercado, só aduba a ultradireita para poder voltar ali na frente, cara. Certo. Sobre a greve dos Correios, né, fazer uma pergunta, né, uma provocação para aqueles que, né, foram contra a greve dos Correios, né? Eu sempre, né, procuro fazer um amplo debate da esquerda aqui, né? Mas eu sempre, como questão de princípio, abro espaço aí para as lutas dos trabalhadores, né? E recentemente tem abrido bastante espaço aí para a luta dos servidores federais como um todo.
E eu recebi ultimamente alguns hates falando: mas os Correios, mas está dando espaço aí para os trabalhadores dos Correios que apoiaram o Bolsonaro, né? Agora, só agora que eles estão fazendo greve. Eu te pergunto, ô Samuel, é possível você ser de esquerda e, né, não apoiar a greve do trabalhador? Ah, cara, não dá, né? Não dá, né? Responde um negócio desse porque não sei como é que entra isso na minha cabeça, né, cara? Porque, pô, trabalhador, mano, quando entra em greve é porque não tem outra opção, entendeu? Cara, quando a gente faz greve do Correio, todo mundo, sei lá, e acha que quando o servidor faz greve, acho que é tipo, vai para casa, ficar de folga. Cara, a gente já fica na tensão no primeiro dia. Pô, será que vai descontar todo o salário? Será que nós vamos ter que compensar depois? Será que nós vamos ter que trabalhar sábado e domingo? Será que nós vamos ter que fazer hora extra para compensar, tá ligado? Quer ver quando uma greve vai se alongando, né? Que normalmente tem desconto do salário, perde parte do salário, depois tu tem que repor os dias trabalhando, fazendo hora extra, cara. Então, ninguém faz greve assim, não, vou fazer greve por fazer. Cara, a gente vai para greve porque não tem outra opção, entende? Porque é a única forma, né? Não é a única forma, mas é uma forma mais efetiva da gente pressionar o patrão, né? Que nesse caso, no nosso caso, é o governo federal, é parando as atividades, né? Então, cara, o problema é que é isso, né? A esquerda virou qualquer coisa hoje em dia também, né? É perfeito. E, Samuel, falar um pouco aí de outras questões, né, relacionadas às eleições, e indo para uma questão um pouco mais polêmica aqui, né, que eu estou fazendo essas perguntas, né, para os companheiros do PSTU, da qual, né, pessoalmente tenho um maior respeito por eles, é que eu acho que os companheiros erraram, né, ao acabar com o polo socialista e revolucionário, né, em 2022. Por que a gente não retoma com essa experiência para essas eleições e para depois das eleições, né? Porque eu fico imaginando, se a gente tivesse um polo, né, da esquerda classista, né, atuando nesses processos de luta, será que não iria fazer uma diferença, né, na greve dos Correios, na greve aí dos servidores ambientais e outras lutas que poderão aparecer pela frente? Não, cara, eu acho que a iniciativa do Polo ela foi importante. Para a gente foi uma tática eleitoral naquele momento para tentar aglutinar todos os setores mais à esquerda, que a Frente Ampla estava, né, levando tudo, assim, né, que riscaram a linha da divisão de classe mesmo, foram se abraçando com Deus e o diabo, com o discurso para derrotar Bolsonaro, e eu acho que a gente teve essa tática de proposta, né, de construir um polo para aglutinar os revolucionários nas eleições, né, que era em torno da discussão programática, mas que mesmo assim cada organização fez a sua discussão programática, né, e que para a gente hoje, cara, fazer uma aglutinação permanente nesse tipo tem que ser com base no programa, e a gente, entre as correntes que estavam em acordo num programa, né, mas agora, por exemplo, a gente acha que, por exemplo, isso de continuar nas lutas, né, eu acho que de certo modo está sendo construído, né, eu acho que passa, inclusive, pelas organizações do movimento, ou seja, unidade de ação e tal, para organizar a luta dos trabalhadores. A gente nunca se nega a fazer unidade de ação com ninguém que seja para defender os trabalhadores. Eu acho que a Conlutas, inclusive, pode cumprir um papel, inclusive, maior, né, nesse sentido de aglutinar mais organizações, mais sindicatos, mais movimentos populares e tal. Enfim, eu acho que esse negócio tem muito, por exemplo, de alguns companheiros que queriam transformar a la FITU, né, que é um organismo, inclusive, para a frente eleitoral e tudo mais, e nós não temos, por exemplo, como estratégia ou como tática, nesse momento, construir alguma coisa que vá ter um foco eleitoral e tudo mais, né, então a gente está muito mais centrado hoje em discutir programa, né, apresentar o programa para os trabalhadores, e que acaba isso, né, e nós ia se perder, enfim, se perder, ou, né, construir talvez outra coisa que, não, enfim, não tem acordo geral, né, com o programa e tal, mas acho que é isso, continuamos aonde for possível, fazer uma unidade de ação, né, para organizar a luta dos trabalhadores, para avançar a consciência dos trabalhadores, para que se avance nos processos de mobilização e organização. Mas, ô Samuel, por que não fazer algo como a Fitu na Argentina? Porque
Eu sou, né, eu sou militante independente, né, mas eu sou um entusiasta, né, da Fito, porque acho que é um grande exemplo, inclusive, para se contrapor ao, né, essa política, né, da Frente Ampla aqui no Brasil, né, de usar as eleições para supostamente derrotar a extrema-direita. Não, cara, porque, vê, esse caminho é muito complicado, ele é muito perigoso, entende? Porque vai pegar o Fito hoje e recebe dinheiro do Estado para suas campanhas, entende? E para gente aí, quem paga a banda, escolhe a música, e isso a gente já viu aqui no Brasil diversas organizações, que ao se eleger ou a priorizar a tática eleitoral acaba abandonando a luta do dia a dia, e pior ainda, há um rebaixamento do programa, né? Cada vez mais um rebaixamento do programa para não se perder os cargos parlamentares, né? É só olhar para o pessoal hoje, entende? O que é esse negócio, essa pressão, porque não é uma coisa que está na nossa cabeça, a real, cara, a pressão do parlamentarismo ela é muito forte. Entende? Ó, o Boulos hoje se recusa a falar da Palestina, por exemplo, porque ele sabe que não é uma coisa popular e que ele talvez vai perder um setor de votos, né? Há outros temas, inclusive ao desarmamento da Guarda Municipal, enfim. Então, são pressões que se exercem sobre as organizações, e a gente aí já viu diversas organizações revolucionárias, os trabalhadores ir pelo ralo, por conta dessas pressões, entende? Então, a gente acha que fazer uma organização como uma tática eleitoral, cara, não é o caminho por conta dessas pressões que a gente tem no dia a dia, na realidade. Entendi. E como que os revolucionários hoje, né, saem desse isolamento, né? Bom, aí é trabalho de propaganda e agitação, né? Hoje a conjuntura não tá boa para a gente. Hoje a conjuntura, entre aspas, né, não tá boa, enfim, porque tem toda essa polarização na sociedade, né? Por um lado, a frente ampla e por outro lado, né, a ultradireita, né, que não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno mundial, né? Enfim, e a gente está colocado no meio disso, né? Ou seja, há vários setores da esquerda que ficam tentando, dentro dessas situações, justificativa para apoiar um lado ou outro, né, em diversas situações. Eu sempre, né, a teoria dos campos é sempre buscar o campo mais progressivo, o campo menos reacionário em alguns casos e tal. Cara, e nós achamos que temos que continuar defendendo o programa da revolução, o programa do socialismo, né? E a gente, inclusive, participa esse espaço da eleição para fazer isso, né? Buscando construir um partido revolucionário, buscando construir, né, um avanço na consciência da classe trabalhadora, tentando incentivar a classe trabalhadora, né, que se organize e tal, fazendo o nosso trabalhinho de formiguinha, né? Com muita firmeza programática, com muita firmeza nos nossos princípios e tal. E eu acho que uma boa parte da esquerda muitas vezes comete erros, né? E nós, com certeza, já cometemos vários e tal, mas é isso, né? Em tentar buscar atalhos, né? Em tentar buscar vias mais rápidas para chegar à mobilização de massa ou chegar a ser de massa e tal. E a gente acha que, enfim, é preciso ter paciência revolucionária, é preciso estar discutindo com os trabalhadores a necessidade do socialismo, né? A situação do capitalismo que não dá mais para a gente viver dessa forma, né? E apresentar o nosso programa, discutir o caminho da revolução, discutir a necessidade da superação do capitalismo como centro, né? Em última instância seja esse o nosso programa. E é isso. Mesmo estando difícil ou minoritário, nós não temos, de certo modo, né, uma preocupação em ser minoritário, ou, enfim, não que a gente não queira ser de vanguarda, ou seja de massa, enfim, né, mas sem abrir mão dos princípios, né, sem tentar pegar vias rápidas, abandonando parte do programa, assim, eu acho que essa é uma preocupação grande que a gente tem, e tem tentado avançar nesse sentido, de fazer propaganda, de fazer agitação, né, sobre a classe trabalhadora, para ver se a gente avança. Perfeito, ô Samuel. E falar, né, finalmente, né, um pouco das eleições de Curitiba, né, que a gente tratou aí de vários temas e não entrou necessariamente no tema específico das eleições. Como que está desenhada aí a disputa eleitoral, né, de Curitiba, né? Quem são as forças, né, que estão concorrendo às eleições? Qual é a análise que vocês do PSTU fazem dessas forças?
Sim. Não, aqui, cara, a gente tem um cenário nessa eleição bastante, vamos dizer assim, diferente do que foi a última eleição municipal. A última eleição municipal, o atual prefeito ganhou em primeiro turno, com quase 60% dos votos, se não me engano, se não me falha a memória. E agora ele não pode ser mais porque é o segundo mandato, né? Então, de fato, há uma disputa na prefeitura. Não tem nenhum candidato que tem, né, hegemonia e tal. A própria direita da cidade sai dividida, né? Apesar de o governador aqui do estado, que é do mesmo, que é do PSD, que é do mesmo partido do vice-prefeito, que está concorrendo agora, né? Tentando substituir aí o antigo prefeito, fizeram muita pressão para diversos candidatos desistir, né, o candidato, o Beto Richa aqui, que era pré-candidato também acabou desistindo, né, que foi preso, inclusive envolvendo escândalo de corrupção aqui e tal, acabou desistindo por pressão do governador, tentaram fazer com que outros desistissem, né, do União, Brasil, enfim, PP, enfim, né, Rosângela Moro, esposa do Moro, é vice de um candidato aqui também do União Brasil e tal, então tem uma disputa aí, tá colocada uma disputa, só que assim, né, é uma contradição não, né, faz parte desse jogo espúrio que é as eleições. A grande maioria dos candidatos, por exemplo, que estão aí da direita, estão na base do governo, estão na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, que estão tudo junto, aplicando os ataques contra os trabalhadores. Né? Agora é uma disputa, né, pela direção da prefeitura que se colocou, mas estão tudo junto. Se for pegar a nível nacional, está todo mundo junto, tirando nós, porque PSD tem ministério no governo Lula, PSOL tem no governo Lula, União Brasil tem ministério no governo Lula e tal, né? É essas coisas aqui que eles fazem, que é tipo, quando me convém, as alianças do estilo, quando me convém eu faço, né? Enfim, e de modo geral apresentando alternativas para dar continuidade ao trabalho que o Greca faz, né? Que discute aí, né? Porque quem vê de fora, principalmente, né? Ou na cidade, se gasta muito em propaganda para tentar construir essa visão que a Curitiba é linda, maravilhosa, é a cidade mais inteligente do mundo e tal. Inclusive, a gente está discutindo isso, né? Que tem duas Curitiba, tem essa da propaganda e que a classe trabalhadora vive, né, cara? Que é um caos. Né? O transporte público, que muito se faz propaganda, é um caos. A passagem mais cara do país, ônibus lotados, sem integração decente, pô, fila nas UPA, tem relatos de pessoas que ficam até 9 horas na UPA, mais de 4 horas. Cara, é terrível. Educação privatizada, falta de vagas na creche, 10 mil crianças não tem vaga na creche, assim, sabe? Para a cidade mais inteligente do mundo, é um bizarro, assim, você praticamente não tem ciclovia na cidade. Hoje de manhã, inclusive, a gente foi num ato de mobilização do ciclista que estava, né, contra um projeto aí que um vereador queria apresentar que ia multar os ciclistas que estivessem andando na canaleta dos ônibus e tal. Não tem espaço para os ciclistas andar na cidade, entende? Então, isso, é uma cidade que é pintada, uma cidade para turista ver, só que a realidade mesmo da classe trabalhadora, quem precisa ralar mesmo para trabalhar, para sobreviver, é bem diferente da propaganda. Então, nós estamos discutindo aí, estamos apresentando o nosso programa e discutindo todas essas contradições. Fala um pouco aí dessa manifestação, Samuel. Então, cara, aqui tinha esse vereador, né, queria apresentar esse projeto para multar quem anda na canaleta. E por conta disso, assim, se você anda, eu ando de bicicleta aqui de vez em quando, e é isso, cara, você tem que andar por cima das calçadas, e no centro, pelo menos na região central, é muito movimentado, ou você tem que andar na via, assim, né, disputando o espaço com os veículos. E tá acontecendo, não, acontece muito acidente envolvendo as bicicletas, justamente, né, por conta disso. Então, aqui em algumas ruas, tem a canaleta do ônibus. Né? Então, muitas vezes o ciclista prefere andar ali, porque, ou seja, é o ônibus que vai passar de vez em quando, e não o carro toda hora. Né? Então, às vezes, o ciclista prefere andar na canaleta por ser. Não é seguro, é muito perigoso, inclusive, mas acaba se tornando menos perigoso do que você está andando na via, né? Então, esse vereador, em vez de os caras discutir a ampliação de ciclovia na cidade, não, eles querem multar os ciclistas
por andar na canaleta, porque você não tem espaço onde andar de bicicleta, entende? Então, o vereador chegou a se comprometer a retirar e tal, mas porque viu que ia pegar muito mal, entende? Porque o movimento dos ciclistas já estava cobrando, né, a prefeitura, relacionando aí a prefeitura esse projeto, porque é da base deles, o vereador, né, e cobrando. Então, eles acham, porque ia pegar muito mal, né, agora na época de eleição, acabaram retirando o processo. Claramente isso, sabe? O vereador até dizia, olha, o projeto é meu, não é da Câmara, se vocês quiserem bater, bata só em mim, não bata, só faltou dizer assim, não bata no Pimentel aí, que é o cara que está para assumir o lugar do prefeito, assim, então foi uma maior comédia, assim, mas foi uma mobilização que, a princípio, deu o resultado, né, que eu acho que ele se comprometeu a retirar o projeto e tal, porque é bizarro, assim, enfim, né, foi um pouco disso. E o PT e o pessoal, né, estão lançando candidatura? E se sim, quais são os limites dela? Cara, assim, ó, eu vou te dizer, do PSOL eu nem cheguei a ver muito o programa deles e tal, a gente participou do debate aqui, né, e o PSOL tem uma candidatura, minha avaliação que lançou candidatura taticamente para tentar eleger vereador, é muito visível, assim, na política que os camaradas estão fazendo, né, que acho que é um programa, assim, bastante rebaixado também, né, ou seja, não avança na discussão da desmilitarização da guarda, por exemplo, uma discussão que aqui existe muita repressão por conta da guarda municipal, né, e é uma discussão, inclusive, mais comum no movimento, principalmente no movimento negro, que é preciso desarmar, né, a polícia e tal, e a guarda municipal aqui tem até batalhão ostensivo, assim, sabe? Então, enfim, a gente acha, assim, que é uma pena mesmo o caminho que os companheiros têm tomado e tal, assim, né? O PT aqui, cara, é até engraçado, assim, a maior crise no PT, porque o PT está apoiando o candidato do PSB, foi um cara que votou a favor do impeachment da Dilma, enfim, todas essas contradições aí, e a base do PT aqui está muito revoltada, porque, né, a base do PT que queria lançar candidatura própria, mas veio uma direção da Nacional do PT e impôs isso, né, esse acordo e tal, então, tá aí PSB, PDT, PT, né, tudo junto, assim. Perfeito. E o Samuel, uma coisa que eu percebi aqui, né, quando você fala de cidade inteligente, né, porque em São José também existe, dos campos aqui em São Paulo também existe esse debate, né, de que São José é uma cidade inteligente, não é, inclusive assim, não encontra, né, encontra assim as mesmas contradições, né, apesar das diferenças, né, entre São José e Curitiba, né, encontra as mesmas contradições. Então eu gostaria que você falasse o que significa para você esse termo cidade inteligente, né? Quais são as suas críticas em relação a esse conceito? Eu queria saber quem é que, por exemplo, foi eleita a cidade mais inteligente do mundo. Assim, eu queria saber quem pagou para fazer essa campanha, cara, porque assim, não dá, cara. Cara, você não tem acessibilidade, cara. Você andar no centro da cidade, cadeirante não anda, entendeu? As calçadas com as pedras que tem as raízes da árvore que levanta tudo que tem buraco, que volta e meio os idosos caem nos buracos, entendeu? Não tem aquele piso tátil para as pessoas com deficiência, cara. É bizarro, assim, sabe? E sem falar que, assim, né, daí ainda aqui no centro, na região central, ainda tem algumas coisas mais agitadinhas. Você vai para a região periférica da cidade, não tem nada, não tem nada. Hoje nós temos, Curitiba tem 322 favelas, né, do Curitiba que eles mostram a propaganda, é tudo lindo e maravilhoso. Temos 322 favelas, 93 loteamentos irregulares ainda na cidade, tem diversas ocupações. A gente foi visitar aqui agora, semana passada, uma comunidade aqui, a Vila Joanita, que se chama, que eles querem construir um viaduto, que é uma área que está super se valorizando e tem, tipo assim, um bairro bem pobre e tal, enfim, e eles querem tirar todo mundo de lá,
quero tirar todo mundo de lá, e os moradores fizeram a Assembleia Popular, chamaram o Ministério Público, né, para dar uma garantia aqui, vocês vão tirar, vocês vão dar aluguel social, vocês vão dar casa para a gente, não, estão vivendo, assim, sob ameaça de, tipo, a qualquer hora, e isso está acontecendo muito aqui, inclusive, a qualquer hora chegar e os caras terem notificação para abandonar suas casas, entendeu? Algumas pessoas querem fazer reforma, alguma coisa assim, não sabe se faz ou não, porque não tem nenhuma definição. Então, você falar que Curitiba é uma cidade inteligente diante dessa situação, a fila por moradia, por exemplo, na Coab, aqui passa de 58 mil famílias. Há um déficit habitacional de mais de 90 mil casas em Curitiba, né? 25% da população, por exemplo, mora de aluguel, e não é nada barato morar de aluguel aqui, cara, é caríssimo. Entende? Então, não, cara, são só contradições, entendeu? Quem trabalha, eles chamam de inteligente, sei lá, porque em vez de você ficar na fila lá do posto de saúde, você pode marcar pelo aplicativo, mas vai esperar a mesma coisa, entendeu? Vai usar o aplicativo e está na fila, mas vai esperar a mesma coisa, entende? Então, é lamentável, assim, cara, é lamentável ver a situação aumenta o número de moradores de rua aqui, isso é um problema social bastante importante, inclusive, que tem pegado nessa eleição, né, tem aparecido bastante, né, o tema, e tem aumentado, isso é o reflexo da pobreza, né, a pobreza tem aumentado na região de Curitiba, na região metropolitana, assim, então, sei lá, para mim, eu não consigo ver nada tipo, cidade inteligente aqui, cara, o trânsito é caótico, o ônibus é isso que eu já falei, entende? Então, eu não sei nem quais os critérios que eles utilizam, sabe, para dizer que cidade inteligente é essa, que a gente vê é a contradição da classe trabalhadora, que precisa trabalhar para sobreviver. O Greca tem uma postura bastante, né, complicada e ruim, né, com os moradores de rua, né? Gostaria que você comentasse sobre isso. Tem um vídeo dele famoso aí, né, que ele disse que, quase vomitei, enfim, então, tem a secretária aqui da Fundação da FAS, né, que é a assistência social do município, né, tinha um vídeo dela também, tipo, orientando a guarda municipal a intimidar os moradores de rua para que eles, né, saíssem. Então, isso é uma política bem higienista, assim, sabe, cara? É uma política bem higienista, de tentar disfarçar os problemas, de tentar se livrar dos moradores. Por exemplo, tem setores aí que, né, já aconteceu de botar os moradores de ruas e largar lá em Santa Catarina. Então, é bem assim, cara, apesar de ter muita propaganda e tal, mas é uma coisa bem higienista mesmo, assim, bem de tentar esconder o problema, de disfarçar os locais, né, com maior degradação, assim, social e tal. Então, ele, né, cara, ama Curitiba com aquele discurso, mas, né, desde que tem uma boa condição social e tal, né, os pobres, eles querem ver longe, né, eles só abraçam os pobres na época de eleição mesmo, né, agora você vê abraçando criança, abraçando pobre, mas é isso, é uma direção, uma atuação bem higienista, assim, da prefeitura. O fato né, eu falo isso porque eu já morei em Curitiba e, né, eu conheço a cidade, morei quando era criança, mas conheço a cidade bem lá. O fato de Curitiba, né, ser uma cidade, né, que tem bastante, né, peso aí no turismo, isso contribui para o elitismo da cidade. Como reverter isso? Com certeza, né, cara, tem a ver com isso, né, é muito investimento em ponto turístico e tal, e que é muito bacana, né, de certo modo, ter pontos turísticos adequados, enfim, bonito, isso, né, não é um problema. O problema é que é isso, né, Curitiba, ela é desigual, ela é bastante desigual, mas ela também é uma cidade muito rica, cara, uma cidade muito rica mesmo, assim, tem uma arrecadação bastante privilegiada, né, inclusive dos recursos próprios, mas, porém, o problema é que hoje, né, e para a gente, eu acho que tem a ver muito com isso, por exemplo, uma questão central, que é os processos de privatização e de terceirizações, né, que acabam levando boa grana da prefeitura. Por exemplo, em 2023 foram gastos 2,5 bilhões em terceirizações. Isso é mais de 20% do arrecadamento da prefeitura. E para você ter uma ideia,
em habitação, por exemplo, foi investido 0,18%, ou seja, nem 2/10 em habitação, diante desse problema bastante gritante que a gente tem aqui, né, em habitação e tal. Então, para a gente, por exemplo, uma coisa que seria fundamental é acabar com esses processos de privatização, né? Porque isso, por um lado, serve para encher o bolso dessas empresas, né, que pegam esse serviço, ou seja, são empresas privadas que vão administrar serviço público. Uma empresa privada, ela quer saber de lucro e não de atender bem a população. Daí, por outro lado, geram postos de trabalho precarizados, temporários, com baixos salários. Então, acho que para a gente, aí começa a inserir um ponto bastante importante, ou seja, parar com as terceirizações, parar com as privatizações, investir diretamente o recurso e investir nas periferias da cidade. Construir parques, como aqui é bastante conhecido, né? Muitos parques, construir parques bacanas nas periferias, porque é isso, os parquezinhos da periferia é tudo abandonado, é tudo mato, enfim. Então, investir, inclusive, nesses temas culturais, vamos dizer assim, né, também na periferia da cidade, investir na cultura da cidade, porque no centro até você tem uma movimentação bastante grande, mas na periferia quase nada acontece, né, e a R$6, por exemplo, você ter que sair de casa no final de semana e vir para o centro e voltar para o bairro, cara, é 12 pilas, só de ônibus, é o preço de um lanche, né, então tem que avançar nesse sentido, né, a gente melhorar a infraestrutura dos bairros, porque aqui a gente estava até dando uma estudada, por exemplo, no bairro Caximba, que é um bairro aqui bem da região sul, um bairro bem pobre e tal, o investimento por habitante, né, a média de investimento por habitante em infraestrutura era de R$20. Se vou pegar aqui no Batel, na região que é mais burguesada, assim, vamos dizer, é R$204 a média por investimento por habitante, certo? Então, há uma desproporção muito grande aonde é feito os investimentos e de que forma, né, é feito os investimentos. Perfeito, então vamos aí para a última parte, né, da nossa entrevista, ô Samuel. E, né, fazendo uma pergunta mais global, aqui em São Paulo a gente sabe que tem o surgimento do Pablo Marçal e já está rolando alguns debates, né? Alguns, né, têm uma lógica correta, outros têm uma lógica que eu acho um pouco meio atravessada, de se perguntar qual esquerda que nós precisamos aí para poder barrar o ascenso da extrema direita, né? Aí eu pergunto para você, qual que é a esquerda que a gente precisa ter para barrar, né, o ascenso, né, da extrema direita, de Pablo Marçal, mas aí a gente pode citar aí outros candidatos de Curitiba. Cara, isso é fundamental, assim, né? Porque é isso. Nós não temos nenhuma confiança no governo Lula, né? Como eu já falei, governa com e para os grandes empresários, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer um enfrentamento, né, a essa ultradireita, né, que é uma ultradireita que tem um processo, tem um projeto de ditadura, né, que é para explorar ainda mais os trabalhadores, né, que é para impor ainda mais, né, um padrão de vida cada vez mais rebaixado para os trabalhadores. Então isso, né, é fundamental, seria assim o capitalismo na sua cara mais feia, vamos dizer assim, né, sem maquiagem nenhuma. Então, eu acho, e daí é como eu já tinha colocado antes, cara, eu acho que primeiro é uma esquerda que tenha um mínimo de noção de senso de classe, assim, sabe, de independência de classe, né, porque isso se acabou, assim, praticamente no movimento, né, você apoia, você está em chapas, junto com empresários, junto com setores burgueses e praticamente não tem problema, né, então acho que isso é uma coisa que é fundamental, assim, né, resgatar, né, aí a nossa independência de classe, acho que isso é a primeira coisa, porque é isso que estava falando, cara. Você não vai resolver o problema da habitação, da saúde, os problemas mais básicos de uma forma definitiva, de uma forma consequente, se você continuar privilegiando os setores do grande empresariado, dos bancos. Não tem como resolver, entende? Não tem como resolver o problema dos mais pobres, ao mesmo tempo que você corta 15 bilhões, né, e dá 646 bilhões para os grandes empresários. Tem que reverter essa lógica. Né? Não precisa ter um programa que exproprie os bilionários desse país, que taxe as grandes fortunas e tal, que tire dinheiro, né? Não é só parar de dar dinheiro para essa gente, mas que tire parte dessa grana, que tire essa grana, que essa gente enriquece, acumula riqueza, explorando e oprimindo os trabalhadores.
Entende? É o que a gente tem discutido, né, cara? O projeto. Qual que é o problema dessa sociedade, cara? Isso tem a ver com um projeto que questione, né, a lógica da sociedade. O problema da sociedade é que tudo é produzido pensando no lucro. Aí que tá. E que a gente precisa revolucionar a forma, a organização dos trabalhadores. Para além de organizar uma esquerda e tudo mais, nós precisamos discutir que tipo de sociedade, né, a gente precisa. Porque você veja bem, hoje milhões ainda passam fome e a gente tem uma puta capacidade de produzir alimento. Tá, né? Não justifica por que as pessoas passam fome. Ou não passa fome, ou eu vou no supermercado e volto embora a pé da vida, entende? Porque, pô, boa parte do nosso salário está ficando no supermercado, tá tudo muito caro. E é por falta de condições de produzir alimento? Não é por conta disso. Né? Ou seja, porque só quer saber de lucro. E o Paraná, inclusive, é um grande produtor de grãos. Então, nós precisamos discutir não só que esquerda, mas para a gente que sociedade que a gente quer, né? Ou seja, uma sociedade que coloque toda a capacidade produtiva a serviço de melhorar a vida do povo. Né? Então, acho que para a gente é isso, é preciso independência de classe, é preciso saber que precisa se enfrentar, né, com os ricos e poderosos, e para isso nós precisamos discutir, explicar para os trabalhadores que nós precisamos fazer isso, explicar qual é o projeto que a gente tem. Né? Então, enfim, cara, eu acho que é isso, acho que a esquerda, assim, né, virou qualquer coisa, assim, né, você pega a Alckmin hoje é de esquerda, né, enfim, é inexplicável algumas coisas, né, enfim, e é isso, né, muito triste ver militantes sérios, né, organizações sérias que estão se adaptando cada vez mais ao regime, cada vez mais abandonando, né, a luta de classe para fazer esse tipo de frente, né, para, inclusive, sei lá, ajeitar a sua vida, enfim, cara, mas eu acho que é isso, eu acho que nós vamos continuar defendendo uma organização dos trabalhadores, um partido revolucionário, um partido, né, que a gente participa das eleições, mas com o objetivo de divulgar o nosso programa, mas de construir uma alternativa que questione esse sistema, entendeu? O capitalismo, socialismo ou barbárie, né, como aquele velho ditado, enfim, na verdade, né, nem como um projeto, para a gente é uma necessidade, né? O capitalismo está destruindo não só com as nossas condições materiais, condições de vida e tal, mas está destruindo com o próprio planeta. Né? A gente está vendo agora essas queimadas em São Paulo aí, né, horrível, a tragédia no Rio Grande do Sul, seca no Rio Amazonas, aqui a gente teve uma crise hídrica em 2020 que a gente ficou mais de ano tendo que revezar a água porque não tinha água, enfim, então, acho que é isso, cara, o socialismo hoje é uma necessidade, e eu acho que a gente precisa de uma esquerda que se disponha, de fato, a discutir a necessidade de construir o socialismo, onde que toda a riqueza produzida seja dividida por aqueles que efetivamente a produzem. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Samuel Matos, né? Gostei aqui demais do nosso papo e passo a palavra aí para ele fazer suas considerações finais. É isso aí, Guilherme. Valeu pelo espaço, sempre um prazer estar aí. Né? Chamar quem é de Curitiba que está assistindo, vote 16 nessas eleições. Procure acompanhar a gente pelas redes sociais, que a gente não vai ter tempo de TV. Enfim, então é muito importante esse trabalho aí das redes sociais. E quiser conhecer mais o PSTU, temos aí aberto aí para discutir. Maravilha, então. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Samuel, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. E lembrando sempre aí de se inscrever no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas aí que a gente produz. E siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 028 00 CPF. Então é isso aí, pessoal, por hoje. Né? É só um forte abraço e fui.